Entre ruínas esquecidas, registros destruídos e histórias que o tempo tentou apagar, existe um ritual que jamais deveria ter sido encontrado. Um ritual tão antigo e tão perigoso que até o povo que o criou decidiu apagá-lo da própria existência. Mas, no final da década de 90, algo veio à tona. Algo que mudou para sempre o destino de quem teve contato com ele. Esta é a história de um ritual silencioso, sombrio e perturbador, e de um homem que acreditou que poderia compreendê-lo. Tudo começa quando Lucas, um jovem pesquisador de antropologia, é enviado para catalogar objetos encontrados numa casa antiga e abandonada, no interior de um vilarejo esquecido. A casa parecia comum à primeira vista, mas havia um ar estranho, um silêncio que pesava como se o próprio lugar observasse cada passo. No último cômodo, atrás de uma parede falsa, Lucas encontrou uma caixa de madeira envelhecida, trancada, selada, como se alguém quisesse impedir que o conteúdo voltasse à luz. Dentro da caixa, ele encontrou um manuscrito. As páginas eram ásperas, amareladas, com fragmentos de símbolos que ele nunca tinha visto, símbolos que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida, símbolos que pareciam vivos. Lucas, curioso, levou o manuscrito para casa e começou a traduzir os primeiros trechos. À medida que lia, um incômodo crescia dentro dele. Era como se algo o observasse de longe. Como se a própria casa, escura e silenciosa, respirasse de maneira irregular. Nos primeiros dias, ele descobriu que o manuscrito descrevia um ritual esquecido pelos séculos, e cada página trazia uma nova revelação. O manuscrito falava de símbolos circulares, marcas de sangue, desenhos de corpos fragmentados e 3 palavras repetidas várias vezes: chame, abra, entregue. O tempo começou a se distorcer na mente de Lucas. Ele passou noites acordado, lendo, estudando, tentando entender a função daquele ritual. Era algo relacionado a portais, a espíritos, a uma entidade ou a algo ainda mais profundo? Enquanto Lucas traduzia, especialistas ao redor do mundo discutiam os possíveis significados dos símbolos. Alguns diziam que eram inscrições de um povo pré-colonial desaparecido, outros que poderiam ser marcas de um culto isolado que usava a mente humana como ferramenta. Teorias, hipóteses, especulações, nada respondia à pergunta principal: por quê? E foi então que o ritual começou, sem aviso, sem permissão. Objetos mudavam de lugar na casa, a porta batia sozinha, a temperatura caía em minutos. Lucas ouvia passos incômodos vazios, sentia a presença de alguém parado na porta do quarto. Às vezes, ao acordar no meio da noite, ele tinha certeza de que algo estava sentado ao pé da cama, apenas observando. E o pior, um símbolo apareceu riscado no chão da sala. Ele sabia que não havia feito aquilo, ele sabia que nunca tinha desenhado aquilo. O ritual estava avançando. O ritual tinha sido ativado. A ciência tentou explicar os componentes encontrados, símbolos geométricos impossíveis, oferendas orgânicas de origem desconhecida, marcas similares às usadas em cerimônias de passagem e, principalmente, a representação de um ser, ou de algo que parecia humano demais para ser ignorado, mas distante demais para ser compreendido. Com o ritual avançando dentro de sua própria vida, Lucas descobriu o trecho final do manuscrito. A última página, quase legível, revelava a verdade. O ritual não invoca, o ritual revela. Revela o que você teme. Revela o que você enterrou. Revela aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. O ritual era um espelho distorcido da alma, e Lucas, ao decifrá-lo, havia oferecido a si mesmo como recipiente. Na noite final, sozinho no quarto sombrio, Lucas percebeu que não havia mais retorno. O ambiente estava pesado, o ar denso,
A luz tremulava como se fosse ser engolida pelas sombras. Ele tentou dormir, mas seu corpo tremia. Cada vez que fechava os olhos, via rostos que não conhecia, sentia mãos invisíveis tocando seu ombro, ouvia sua respiração, mas também outra atrás dele. Desesperado, tentou queimar o manuscrito, mas o fogo se apagava ao tocar as páginas. Tentou fugir, mas a porta não abria, como se a casa inteira se tornasse parte do ritual. Tentou ligar para alguém, mas o telefone só emitia uma voz baixa repetindo: chame, abra, entregue. A última coisa que Lucas escreveu em seu diário foi uma frase simples: ele está dentro do quarto. Depois disso, silêncio absoluto. Dias depois, vizinhos relatam que a casa ficou completamente escura. Quando a polícia entrou, encontraram tudo exatamente como estava, menos por uma coisa: Lucas havia desaparecido e o manuscrito estava perfeitamente fechado, de volta à caixa onde tudo começou. Desde então, pesquisadores tentam entender o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que Lucas sofreu alucinações induzidas pelo isolamento, outros sugerem que o ritual provocou uma ruptura psicológica, mas há aqueles que acreditam que o ritual cumpriu seu propósito e que o próximo a tocá-lo pode ser o próximo a desaparecer. Alguns rituais foram criados para serem esquecidos, outros para não serem compreendidos. E este foi criado para encontrar alguém. E agora, você já sabe demais.